Estamos ao vivo! Sejam bem-vindos a mais uma live. Estamos aqui para falar para vocês. E antes de vocês estarem aí, eu quero te convidar para um dia extraordinário, que hoje nós vamos falar com uma pessoa mais que especial. E eu quero que você faça parte disso. Então, chega de delonga, clica aqui, já encaminha para as pessoas. Quero que você hoje esteja aberto. Esteja aberto a diálogo, esteja aberto a compreensão, esteja aberto a conversar. Porque hoje muitas coisas vão acontecer. Só que as coisas só acontecem quando a gente está aberto. A gente precisa abrir a oportunidade, abrir a boca e colocar algo para fora. Então, se você está dentro dessa live, escreve aqui quem é você, o que você faz. Escreve aqui embaixo. Para de ser um pouco telespectador e começa a ser protagonista da sua própria história. Como assim ser protagonista da minha própria história? É justamente você se posicionando. Pessoas nessa live pode estar procurando algo para relacionar com o teu negócio e você está perdendo essa oportunidade. E hoje eu vou convidar uma pessoa para a gente fazer a live. Deixa eu achar ela aqui. Nós vamos conversar hoje. Nós vamos falar hoje sobre tomada de decisão. Boa noite! Boa noite, Emílio, tudo bem? Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Maravilha! Se apresenta aí pra turma aí, Nath. Enquanto eu vou ajeitando aqui. Bom, meu nome é Natália Mendes, tenho 29 anos, participo do QGR, participei do confronto. Mudou muito a minha vida após eu frequentar esse ambiente. Muitas coisas mudaram, meu posicionamento. E eu sou muito feliz e muito grata, né? Pelo Emílio, pelos conselheiros, por pegar essa frequência junto com eles. O que a Nath faz? Quem é a Natália? Eu sou filha de Deus, o Criador da Terra. Eita! Então, Sério? claro. Bom, eu trabalho com gestão financeira, né? Sou supervisora de contas a pagar de uma agência de viagens há 12 anos já. 12 anos? Sim, Bom, você falou que você tinha 29. 29. 12 anos, você entrou com 17? 17. Eita! Que isso, hein? É tempo, hein? 12 anos. Mas vamos lá, Nath. Como foi para você tomar uma decisão de você... Qualquer decisão, vai participar do confronto. Como é que foi para você tomar uma decisão de participar no confronto? Bom, muitas pessoas falavam, né, que era um evento muito forte e eu comecei a ficar curiosa. E frequentando o QGR, toda quarta-feira as pessoas falando desse confronto, né? E me despertou curiosidade. Aí eu tomei a decisão, só que quando foi chegando o dia, começou a me dar medo. Eita, sério? Sim, porque eu não sabia o que ia acontecer, né? Mas antes disso aconteceu uma coisa que eu comecei a sentir o Espírito Santo dentro de mim. Aí o Espírito Santo começou a queimar meu coração e eu decidi fazer jejum. E foi a partir daí que eu comecei a abrir mais meu coração, a entender as coisas que eram faladas lá e participei das atividades, entregando 100% e foi algo que mudou muito a minha vida. Sério? Antes da gente entrar nesse detalhe, eu vou fazer uma pergunta para você, mas eu quero que o pessoal compartilhe aqui para 3 pessoas.
Eu quero que você mande para 3 pessoas que têm medo, 3 pessoas que são indecisas. Não é possível que você não conheça nenhuma pessoa que tem medo, que é indecisa e que não sabe o que quer. Sabe por quê? Porque a pergunta agora era: por que que você fez jejum? Tá. O jejum foi o Flávio que me direcionou, né? Porque eu cheguei a conversar com ele, né? Sobre o que estava acontecendo. Aí ele conversou comigo e me direcionou. Faz jejum para você entender o que que Deus quer falar com você. E foi a partir daí que meu coração se abriu totalmente a aprender as coisas novas. Você já tinha feito jejum anteriormente? De alguma Não, coisa? Não? não. Com Nunca tinha feito. propósito, não. Só assim, jejum por fazer. É, jejum intermitente só. Ah, um jejum naquela tentativa de emagrecer. Somente isso. E por que que era tentativa, você sabe? Não. Não? Vamos lá. Todo ser humano, tá? Quando ele fala assim que vai emagrecer, ele usa algumas experiências, algum experimento de outras pessoas, concorda? Sim, Certo. E essas outras pessoas passam o quê? A experiência dela, certo? sim. Mas ela passa a experiência dela do jeito dela, não como tem que ser. É verdade. E aí ela esquece de te falar, ó, você vai passar fome. Ela esquece de te avisar que vai ter dia que você vai ter dor de cabeça. Ela esquece de te avisar que um dia que você vai ficar com raiva, você vai ficar com ansiedade, você não vai ter paciência. Ela esquece de falar isso. Por isso que mais ou menos 78% das pessoas iniciam uma dieta na segunda-feira e já para na quinta ou na sexta-feira. Ou às vezes dura só 15 dias. Mas 15 dias já são as pessoas excepcionais. Mas a grande maioria para no começo. Por que que para no começo? Pela experiência de outras pessoas e por falta de instruções. Falta Faz de sentido o que eu paz. estou falando ou não? Sim, total. Então a gente já tem muitas informações. Nós já temos muitos conteúdos hoje em dia pelas redes sociais, pelo chat GPT, pelo Google, pelo YouTube, pelo Instagram. Então nós já temos várias informações, mas o que nós não temos? Experiência. E aí quando a gente não tem experiência, a gente não pode julgar algo que a gente não passou, algo que a gente não fez. E é o que a maioria das pessoas fazem quando fala do confronto. As pessoas não te julgaram quando você falou assim, vou fazer o confronto. Ixi, demais. Sério? Você nem sabe o que que vai acontecer lá, vai gastar dinheiro em algo que não vai dar resultado. Mas deu. Não, deu porque as pessoas querem saber o que aconteceu, né? E o que aconteceu assim que as pessoas mais te viram depois do confronto? Que ela jamais te chamou a atenção? Acredito que foi a partir do posicionamento de transbordar na vida das pessoas. Sério? Conta mais sobre isso aí. Então, aconteceu algo sexta-feira, né? Que o Flávio até me falou que eu estava desbloqueando uma pessoa sem saber, por conta de um cookie. Conta mais sobre esse culto poderoso aí. Então, eu estava lá no meu serviço, né? Aí nós fomos pedir o cookie, aí fomos decidir os sabores, né? Aí cada um falou o seu, aí perguntou para uma menina qual que você vai querer. Ela falou bem assim: ah, eu só peço de Nutella. Aí eu peguei e falei assim: não, não faz isso, experimenta os outros sabores, né? Aí ela falou assim: ah, mas eu não gosto de me arriscar, né? Falei assim: mas você tá deixando de ter experiências na sua vida. Aí é isso que tá te travando. Aí, aí eu peguei e falei assim: você pode perceber que toda vez que eu for pedir um cookie, eu vou pedir um sabor diferente. Por mais que eu não goste daquele sabor, eu vou experimentar. Aí ela pegou e ficou
olhando assim pra mim, tipo, ah, faz sentido. Aí você está trabalhando dois sentidos, né? Um de sempre fazer a mesma coisa sempre e o medo de se arriscar, né? E aí por isso que às vezes ela não consegue progredir. A pessoa muitas das vezes não consegue progredir porque ela fica nichado numa coisa só. O que é nichado numa coisa só? Por exemplo, toda vez que for comprar qualquer coisa, você tem mania de comprar num lugar só. E aí, às vezes, fica sempre indo para um lugar só. Mas tem uma outra coisa que você desbloqueou que eu sei. O quê? Quando que você iria fazer uma live dessa? Então, é um desbloqueio hoje. Sério? Quando que a Natália antigamente iria fazer uma live dessa? Ixi, era meio que impossível. Por que era impossível? Medo, Medo de quê? medo de falar, medo dos julgamentos, medo de não acertar, tentar fazer com perfeição. Mas é só ligar a câmera, ó. Ligou a câmera, a Priscila tá ali arrumando as coisas ali, e eu acabei de chegar de um compromisso, tomei um banho e estamos aqui fazendo uma live, conversando. O que o pessoal tem que entender é live é compartilhar a experiência. Compartilhar aquela experiência que você viveu. E eu vi lá que não, tá muito cedo para falar isso. As pessoas também não querem saber isso, não. Elas nem fizeram pergunta, só fizeram elogio aqui. Entenda. Verdade. Vocês têm que fazer pergunta, gente. É pergunta. Pergunta. Mas vamos lá. Aí antigamente você não faria isso porque você tinha vergonha, tinha medo de julgamento. E por que agora você não tem mais? Bom, primeiramente foi o ambiente, né? Aquele ambiente de coisas muito negativa foi onde eu me retirei dali e passei a participar de ambiente de pessoas que me impulsionavam. Quantas pessoas que tem aqui na live, tem esse mesmo medo que a Natália falou aí? Comenta aí. Eu tenho. Quantas pessoas têm esse mesmo medo, essa medo de julgamento, medo de fala, medo de errar? Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Faz quanto tempo que você conhece o QGR? Então, a primeira vez que eu fui no QGR foi ano passado, acho que foi em julho do ano passado. Só que eu fui somente uma vez. E aí falou esse cara louco, tô fora. Não, pior que tudo que eu ouvi lá fez muito sentido, né? Só que daí eu comecei a fazer faculdade e a minha aula era justamente na quarta-feira. Aí eu não fui mais. Só que daí mudou, né, o dia das minhas aulas, passaram a ser a terça-feira e eu passei a frequentar o QGR, que foi em março deste ano. Olha, tudo conspira para o bem daquele que, né? Faz sentido ou não? Quando você tem um alvo, as coisas vão acontecendo, vai encaixando, entendeu? Para aquilo acontecer. E muitas das vezes as pessoas desistem. Porque você poderia desistir. Concorda comigo ou não? Concordo, isso de experiência, né? A partir das pessoas que eu convido para participar do QGR e chega lá, eles vão uma vez. E o feedback é que gosta, nossa, faz totalmente sentido, mas na próxima semana eles não voltam. Mas sabe por quê? Porque eles não querem sair da zona de conforto. Eles falam da boca para fora que querem crescer, mas ao mesmo tempo eles não querem gastar energia. É igual emagrecer. Você acha que para emagrecer não tem que gastar energia? Você acha Verdade. que para emagrecer tem que largar de fazer o que gosta e fazer o que não gosta? Para você alcançar o resultado? É a mesma coisa no financeiro,
é a mesma coisa no casamento, é a mesma coisa em relacionamento. Só que as pessoas gostam de procurar no lugar errado, as pessoas erradas, e continuam tendo resultado errado. Por quê? Porque estão buscando no lugar errado. Exemplo. Ontem eu estava comentando com a Camila sobre... Tem muitas pessoas que querem casar, mas vão buscar pessoas iguais ou piores emocionalmente do que ela está passando. Como assim, Emílio? Me explica melhor. Tá. Tem gente que quer procurar na balada. Você acha que na balada a porcentagem, tá? Não estou falando que não estou colocando 100%, mas a porcentagem tem pessoas certas ou pessoas erradas e que estão no mesmo propósito que você? Pessoas que não vão te trair, pessoas que querem constituir família, vão estar onde? Em igreja, em restaurantes. Aí você bateu num ponto seguinte, na igreja, se o cara tá lá na igreja, é porque ele se fudeu no relacionamento, tem uma frustração, tem uma cagada que ele fez, e ele tá dentro da igreja querendo ser curado, e você vai, e às vezes o ser humano vai lá procurar uma pessoa da igreja. E aí você vai pegar um cara emocionalmente fudido. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu não tô generalizando, eu tô falando a maior porcentagem. Geralmente, 70% das pessoas que estão frequentando isso. Faz sentido o que eu tô falando ou não, gente? Escreve aí se tá fazendo sentido Sentido. ou não. E aí, só porque tá frequentando igreja, tá frequentando esses lugares, acha que é o cara mais perfeito do mundo. E aí, muitas das vezes, a gente comete erros, né? Por quê? Porque nós não testamos antes. Nós não passamos por um processo de teste. Um processo de... Como é que chama, amor? Eu esqueci. Namoro? Como que é? É, mas tem um nome que a gente chama. Enfim, daqui a pouco eu vou lembrar o nome. Afinal, quem quiser... Não é estágio probatório, não. Quem quiser, dia 28 vai saber. 28 da nossa imersão a gente vai falar, eu esqueci o nome agora, porque eu acho que não é para falar agora. Mas o que eu quero que vocês entendam é, namoro. Namoro foi feito para dar errado. Como assim, Emílio, namoro foi feito para dar errado? Namoro foi feito para você testar a pessoa. Testar a pessoa se ela vai ser fiel, testar a pessoa se ela quer o mesmo objetivo que você, testar a pessoa como que ela é. E o que as pessoas estão fazendo com o namoro hoje? Querem que o namoro seja um casamento. Mas é um casamento de mentira, né? É um casamento de mentira onde vai ser sustentado pelos pais, vão estar frequentando... Mudou o conceito de namoro. E aí, muitas das vezes, na hora que chega no casamento, não dão certo porque já fez uma coisa que no casamento já não tem mais aquele brilho, né? E acha que o que é o namoro, quando você se casa, vai ser a mesma coisa. Você é casada, Nath? Não, eu Não? tô solteira por enquanto. Tava, Estava. né? É que você não colocou data ainda, mas quando você colocar a data, o trem começa a conspirar a teu favor. Até dezembro, então. Eita! Até dezembro de que ano? Deste ano, De... Hã? Qual ano? 2025. Ah, agora sim. Data tem que ter dia e ano. E mês, você já colocou. Dia Entendeu? 1º de dezembro de 2025. Eita, dia 1º de dezembro de 2025, ó.
Já está Já é. profetizado. Você vai pegar um papel no final dessa live. Depois eu vou te passar a instrução lá. Você vai desenhar como que você quer essa pessoa. Entendeu? Depois eu vou te passar mais instrução sobre isso. Ixi, tô E curiosa. aí você vai ver como que as coisas começam a acontecer. Sabe por quê? Ó, vou te falar uma coisa sobre o nosso cérebro. Nosso cérebro tem uma coisa que nós não prestamos atenção, que é o quê? Vamos supor, a Natália quer comprar um carro, tá? Aí ela começa a comentar com a amiga dela fala sobre um carro. Sei lá, fala sobre uma Mercedes, vai, né? Aí o que, que a Natália vai fazer? Ela começa a formar imagem no cérebro dela e nesse dia, aonde ela sai, ela vê Mercedes. Por que aonde ela sai, ela vê Mercedes? Parece que só tem Mercedes na rua. Já aconteceu isso com você? Já. Já aconteceu com alguém que está aqui na live? Isso, sim ou não? Se as pessoas responderem, eu vou te explicar o porquê que isso acontece. Eles não querem saber não, Emílio. Eu também acho que não, eles só querem fogo no parquinho, né? Só querem fogo no parquinho. Mas deixa eu te explicar. O que que acontece? Nossos cérebros são feitos de várias caixinhas de imagem. E aí, quando uma pessoa, você tem um desejo, tá? E quando alguma pessoa te influencia, esse desejo faz sentido para você, você começa a dar mais atenção para essas coisas. Os carros sempre existiu, sempre vai existir, mas o teu cérebro não vai te mostrar. Você entendeu? Sim, entendi. Você tem certeza? Você entendeu? Entendi. E faz Tem sentido. certeza? Não, você tem certeza do que eu estou Tenho, falando? tenho. Você tem certeza? Por que que você não escreveu a característica do marido que você quer, que você vai ver todo dia? Acabando a live, eu vou fazer. Você entendeu ou não? Só que a gente não faz? A gente não escreve as características, a gente não mostra para o nosso cérebro, a gente não mostra para os nossos sentidos, a gente não faz isso acontecer. A gente está esperando passar o cara de cavalo branco, vestido branco também, né? Roupa branca, um cavalo branco, o príncipe cantado passar arriado. Isso não é só com as mulheres, isso é com o homem também. Entendeu? Sim. E aí, o que a gente vai buscar? Aonde que esses tipos de pessoas ficam com essas características? Quais lugares que frequentam? Onde que é? Qual é o ambiente? O que eles fazem? Tá entendendo? Novas pessoas vão te levar aos novos lugares vão te mostrar novas experiências, novos resultados vai implicar em fazer tudo de novo. Faz sentido ou não? Faz. Muito sentido. Então, o nosso cérebro que cria tudo isso. E aí a gente fica vivendo as experiências do passado. Por isso que quando a gente não resolve o passado, a gente encontra pessoas com as mesmas características. Entendeu ou não? Sim. Eu já escrevi as características do meu par. Aí, estúdio, o que você vai fazer? Você vai começar a ver aonde que essas pessoas frequentam, o que essas pessoas fazem, como que elas se vestem, e vão formando as imagens e vão começar a frequentar esses lugares. Olha só como é simples. É ou não é? É simples. Quem complica?
somos nós mesmos. Nós complicamos as coisas. Nós colocamos empecilhos nas coisas. Com certeza, na hora que eu falei de frequentar novos lugares, várias pessoas aqui pegou e falaram assim: ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas fica longe. Ah, e começa a inventar 1 milhão de desculpas. E essas desculpas que não deixam a gente frequentar, a gente fazer. Ó, Eliane, comecei a patrocinar meu marido. Já escrevi como quero que o meu casamento. E aí, você começa a fazer microações para isso acontecer. Começar a criar micro resultado. Agora, você não quer que faz uma vez só e dê tudo certo, né? Pode ser que tudo está conspirando para que só precisa mover uma palha para tudo acontecer. Mas muitas das vezes você vai precisar mover várias coisas para isso acontecer. Porque o teu cérebro vai te dar gatilhos. Vai te travar, vai impedir de você falar, vai impedir de você se funcionar. Vai várias coisas, vários momentos vão acontecer. E é só a gente não deixar isso acontecer. Isso é só um spoiler do que vai acontecer dia 28, na Aliança Inabalável. É só um spoiler. E para quem quiser saber mais, escreve aqui Aliança. Que nossa equipe vai entrar em contato com você. Se você quiser saber mais sobre a Aliança. Mas me conta mais aí, Nath. Como é que foi para você que trabalha com financeiro após o confronto? De você olhar a parte financeira no seu trabalho. Como que foi? Bom, teve um exercício lá que o Sidney passou, né? De colocar no papel as coisas que a gente precisa fazer. E aquilo me fez enxergar que eu não estava fazendo metade das coisas que eu precisava fazer. Porque na minha cabeça eu tinha no máximo 3 coisas. Na hora que eu comecei a escrever, falei, meu Deus, não vai acabar. Não vai acabar. Aí quando eu fui ver, já tinha quase umas 15 coisas e ia só aumentando. Aí eu escrevi no papel e eu perdi o papel. Aí quando foi sexta-feira, eu encontrei esse papel, né? Falei, deixa eu ver aqui. E eu achando que eu não tinha feito nada que eu tinha escrevido ali. Só que, por surpresa para mim, eu tinha cumprido 4 tarefas, né? Aí eu já fiquei menos preocupada, né? Falei assim, então quer dizer que eu tô cumprindo com os meus deveres, né? Só que a partir do momento que eu vi ali de coisas que eu precisava fazer, eu já comecei a colocar em ação. Tipo, hoje mesmo, eu prometi pro Flávio que eu ia arrumar meu guarda-roupa. Eu arrumei meu guarda-roupa. Oh! E pode parecer assim, muitas pessoas devem estar falando na live, né? Nossa, é uma coisa tão simples. Então vai lá no seu guarda-roupa e abre. Se tá tão simples assim. Se tá organizado ou não. O meu tava terrível. Muitas pessoas querem, né, as coisas organizadas, querem que tudo ocorre. Mas e você? Você arruma a sua cama? Você arruma o seu guarda-roupa? Que deixa a toalha espalhada pela casa? Porque em um relacionamento, tudo isso tem que estar alinhado. Tudo isso tem que estar conversado, tudo isso tem que estar... A gente vai conversar dia 28 com isso, mas já estou te dando spoiler sobre isso. Você já sabe o jeito do seu marido, você já sabe o jeito da sua esposa. Agora, se vocês não conversarem do que vocês gostam e do que vocês não gostam, como que vai dar certo? Exemplo. Você sabe que ela não gosta que você deixe a toalha molhada em cima da cama. E você vai lá e faz de pirraça e deixa a toalha molhada em cima da cama. Só para quê? Para começar a intriga. Aí é briga de ego e briga de poder. E aí o homem vai lá, pega a toalha e deixa estendido. Ele faz bonitinho. Se a mulher não elogia, ele fica magoadinho.
Você sabia? Você sabia que tem Sim. homens desse jeito? E ainda tem homens lá que vão lá e cutucam a mulher assim, ó. Você viu que hoje eu coloquei a toalha certo? E ele fica esperando elogio. E aí você acha que esse cara vai crescer? Se ele está esperando elogio, quer ser filhinho da mamãe mimado. Quer sempre ficar esperando que a mamãe elogia, que a mamãe que isso, que a mamãe que aquilo. Porque não resolveu dentro dele as coisas que precisam resolver. Você sabia que o homem não precisa de elogio? Sério? Eu não sabia, não. Mas, né, se não elogiar os homens banana hoje, você não fica com ninguém. É verdade. Mas homem de verdade não precisa de elogio. Sabe por quê? Porque, Já que vocês não vão perguntar, né? Ninguém está perguntando nessa live, né? Eu tenho que forçar vocês a perguntarem para eu responder. Sabe por quê? Porque ele é a forja da casa. Ele não faz as coisas para elogio, ele faz as coisas porque ele tem que fazer. Ele é obrigado a fazer as coisas. Não para receber elogio. Ele tem que fazer as coisas porque ele é o provedor da casa. Ele é o guardião da casa. Ele é o porto seguro da casa. Ele tem que ser o primeiro a levantar e o último a ir deitar. Só que hoje, infelizmente, esses tipos de homens estão escassos. Esses tipos de homem não aguentam. Por quê? Querem só de. É homem com H maiúsculo. o Rafael te fez uma Ó, Rafael, pergunta. aqui, ó. Quando precisamos de elogio, está ligado também à nossa criança? Exatamente. Isso aqui é a mãe. Geralmente, o homem que quer elogio, ele está querendo aprovação da mãe. Entenda, por que existe o homem e a mulher dentro de um relacionamento e tem as crianças? O homem e a mulher e a criança. O homem é que cobra, que bate assim, em bom sentido, tá, gente? Não é agressão física, tá? Bate, coloca pressão na criança. E a mãe é que vai apaziguar, para ter o equilíbrio. Só que papéis foram trocados, partidos. Hoje as mulheres estão sendo mais forjante e o homem tá mais apaziguando. Não só o relacionamento, como a criação dos filhos. E esse papel está invertido. Quem é o apaziguador é a mulher. Quem é o cara que coloca a pressão é o homem. Porque o homem é mais forte. O homem aguenta mais as coisas. O homem suporta a pressão. Isso aqui foi feito, essa carcaça foi feita para aguentar pressão. Só que vai falar de correr 5 quilômetros, reclama. Inventa 1 milhão de desculpa. Vai falar de fazer academia para cuidar do corpo, agora convidar para comer, tomar refrigerante. Todo mundo quer, né? A convidar para correr, para fazer exercício, ninguém quer. E para trabalhar, então, piorou. E para trabalhar, a mulher corre. Então, são esses pilares que nós vamos trabalhar dia 28, na Aliança Inabalável. Mas, Emílio, eu sou solteira. Se eu fosse você, também ia você solteira, ou você solteiro.
Porque lá vai ser trabalhado esses pilares, igual eu conversei com você. Coloque o perfil, você vai revisar isso 2, 3 vezes por dia, conforme você vai ganhando. E se eu te falar quem molda o marido? Agora eu vou pegar no pé Travou. das... Emílio, tá travando. Travou aí? Travou, não. Travou aí, gente? Voltou aí? Agora voltou. Deixa eu pegar no pé das esposas agora. Se eu te falar quem molda o homem é a esposa. Quem molda o homem é a esposa. Ô, Emílio, eu tenho uma pergunta. E como que a mulher faz reverter esse papel do Tomando o homem, papel dela, do tomando o papel homem, dela de volta. do homem querendo sempre esse elogio? Como que a mulher reverte isso? Tomando o papel de volta. O que acontece a maioria das pessoas? Quando ela compreende que ela está fazendo o papel errado, ela quer mudar do dia para a noite. Calma, quantos anos você está assim? Você vai mudar devagar. Você vai mudar pausadamente. Se você mudar abruptamente, vai ter atrito, vai ter rugas, vai ter briga. Porque o homem não vai aceitar a mudança abrupta desse jeito. Entendeu? São mudanças, é tijolo por tijolo, porque já tem tempo que isso aconteceu. No teu caso, você tem como você já moldar no seu namoro. Tem como você já moldar no seu noivado. Você entendeu que o namoro foi feito para dar errado? Se ele der certo é porque você tem que casar. Tá entendendo? Você tem que testar no namoro. Você tem que ir forjando ele no namoro. E pressionando, cobrando, fazendo pressão no namoro. Agora não. Depois de casado eu arrumo isso. É isso que eu escuto na maioria dos relacionamentos. Depois que casar eu conserto. Não, conserta agora. Tem que consertar lá atrás. E aí precisa trocar. Você precisa, por exemplo, assim, o que é a maioria dos relacionamentos? As mulheres fazem o papel do homem e o homem o papel da mulher. Quando esse papel inverte, a mulher tem que voltar para o papel dela. Voltar a ser mocinha, voltar a se cuidar, voltar... É que a gente está aqui, eu não posso falar tantas coisas assim, entendeu? Voltar a ser mais sexy, entendeu? Não confunda ser sexy com vulgar. São coisas diferentes. E aí você vai atiçando a virilidade do homem. Tá entendendo, tô querendo dizer? Sim. Por que que no namoro todo mundo era mais sexy? Vai, se cuidava, tal, e depois que casou, relaxou. Não sei. Por que que isso acontece? Porque é igual papai e mamãe. Aí acha que por ver quando você era criança, papai e mamãe quer fazer a mesma coisa. Entendeu ou não? Sim. Repetindo o padrão. Vai repetir o padrão. Aí vai começar a usar aquelas carçola. Aí vai começar. E aí, vice-versa, tá? Aí o homem vai começar a usar aqueles cuecão tudo rasgado.
Aí, Priscila ficou até nervosa agora aqui, ó. Né, doutora Priscila? E aí vai começar a usar aqueles cueca tudo rasgada. E você acha que o quê? A mulher também vai ter para isso? Então preste atenção, homens. Por que para sair de casa você sai bem arrumado e para dentro de casa você fica mal arrumado? Isso serve para as mulheres também, tá? Então é só prestar atenção. E é justamente isso serve para todas as classes. Não precisa ser só ser casado. Pode ser também para você que está aí noivo, que está namorando, está atrás de um relacionamento, começa a forjar o seu relacionamento. Exatamente. Olha o que a Ailton colocou aqui, ó. Se em casa você não se veste bem, imagine para ir trabalhar. É pior ainda. Por que é pior ainda? Porque tanto faz como tanto fez. Só que, Ailton, eu vou te falar assim, tem muitas pessoas que se vestem bem para trabalhar, porque não valorizam o que tem em casa. Entendeu? Não valoriza o que tem em casa. Faz sentido ou não? Faz sentido. Perguntas, turma, bora? Falei demais, já tomei 3 copos d'água aqui. Fala alguma coisa aí, Nath. Manda uma pergunta aí. E você, Nath, como que tá sendo o pós-confronto? Para você. Bom, o pós-confronto, esses dias que passaram, cada dia era uma coisa assim na minha mente. Às vezes sonhos, só que eu acordava e não entendia o sonho. Às vezes eu estava hipnotizada, parecia que eu não estava no ambiente. E uma coisa que eu notei é que eu não suportava ficar perto de pessoas que estavam reclamando. Não suportava. Sério? Por que você acha que você não suportava? Não sei o porquê. Porque, tipo, pra mim ficava insustentável. Eu tinha que sair ou eu arrumava um fone de ouvido pra só não ouvir a pessoa. Sabe por quê? Justamente pela sua ativação. Você largou de ser procrastinadora e queria já agilidade no dia. É aí as pessoas procrastinadoras que ficavam só reclamando e não queriam resolver as coisas, queriam enrolar as coisas, não, energeticamente dá choque. Você não consegue. Faz sentido. Ó, o Rafael tá perguntando pra você aí, Nath, o que te fez você virar a chave? Bro. O que me fez virar a chave, na verdade, foi ano passado. No meio do ano, eu conversando com o meu chefe, e ele passou umas 3 horas conversando comigo e me orientando. E a partir dessa conversa que foi despertada ambição em mim, porque eu era uma pessoa que era zero ambiciosa. Me contentava ali com o meu salário, tá tudo ok, não tá faltando nada, não tinha desejo de adquirir muita coisa. E a partir dessa conversa que me fez querer mais. Só que também não foi o suficiente. A partir do momento que eu comecei a frequentar o QGR, aí sim, aí isso foi muito além. Uou! Aí você começou a frequentar o QGR, o que, que você detectou ali e fez a junção com o que teu chefe falou? Bom, num dos primeiros QGR, o Flávio já desafiou eu ir comprar uma Porsche, né? E o Flávio também sai de 0 a 200, né?
E o engraçado é Termo. que eu tinha esse bloqueio, né? Porque eu quero comprar um carro, né? Que já tá quase vindo aí já, né? E eu tinha receio de ir na concessionária olhar os carros, porque eu não ia comprar naquele momento. E lá vai o desafio. Eu entrar na loja para comprar uma Porsche lá de cara. Só que daí também, a partir daí, eu vi que a Porsche era pouco pelo que eu queria. Então, desbloqueou um lado muito além do que era antes. Muito mesmo. Uou, uou. E aí foi construindo. Agora você falou que você já está quase comprando um carro. Tá quase, tá vindo aí. Como assim? Me conta essa história aí. Pode contar, né? Não sei. Ah, eu acho que eu prefiro deixar em off. Ah, mas qual que é a data que você vai contar? É, isso eu preciso arrumar a data. Qual é a data que você vai aparecer com ele? Tá, deixa eu ver aqui. Como dia, Atrás, ó, Rafael. dia 10 de março de 2026. Eita! Ah, tá bem aí já. Sim, 10 de março de 2026. Ó, que essa live vai ficar gravada, hein, Nath? vai vir antes. Vai vir antes. Já é. Vamos lá, turma. Últimas perguntas. Manda uma pergunta aí para a gente concluir e finalizar a live de hoje. Já vai dar 1 hora de live. Ó, a Eliane colocou menos de 1 ano. Voa! Ela já tá voando faz horas, vocês não estão nem percebendo. Daqui a Já. pouco ela tá igual um jato. Muitas coisas já mudaram, muitas mesmo. Considerações finais, então, Nath. Sua. Ó, como descobrir, Como eu o descobri? QGR? É, como que eu descobri? Na verdade, eu tinha ido na Impladente para fazer orçamento de implante. Aí chegou lá, eu fui fazer o orçamento, aí quem veio falar comigo foi o Anderson. E foi a partir dali que ele me convidou, né? E eu fiquei sem entender, né? Falei assim, como assim esse homem me convidou assim do nada para ir numa reunião? E aí eu entendi que ele provavelmente ele pegou minha energia, ele entendeu o que eu precisava. Eu fui, né? Gostei muito, só que daí foi aquela que eu não consegui manter indo toda semana. Aí quando foi esse ano, eu vi no grupo a divulgação do QGR de Várzea Grande. Aí eu voltei primeiramente lá por esse de Várzea Grande. Aí eu fui, né? Fui na sexta, aí na outra semana eu já fui na quarta-feira na Impladente. E a partir daí eu frequento os dois, quarta e sexta. Uou! Então, e tô esperando o pessoal abrir mais aí. Vou abrir um desafio para os mentorados. Quem que vai abrir o QGR primeiro? Eita, Rafael, não entendi sua pergunta. O cérebro não quer gastar energia, mas não é como fomos instruídos desde quando nascemos? Eu não entendi. Mas eu vou responder do jeito que eu entendi. Entenda. O cérebro, ele é um órgão, certo? E esse órgão foi feito para ter algumas funções. Um deles é não gastar energia, economizar energia. Então, para ele economizar energia, quando nós crescemos a nossa juventude, a nossa, enfim, a nossa vivência, né? 10 anos, 20 anos, 30 anos, são reprogramados daquilo da nossa origem.
a gente passa por um processo de reprogramação e a gente esquece da nossa origem. Então, quando a gente esquece da nossa origem, a gente reprograma ele em várias fases da nossa vida e fica carregando isso no futuro. Por isso que a maioria, quando você chega na idade velha, as pessoas voltam a ser criança novamente. Porque elas descobriram, passaram a vida inteira para descobrir. E no final elas descobrem que a sua origem é só ser uma criança livre, sem medo, sem isso, sem aquilo. Fez sentido ou não? Sim. Ô, Emílio, eu tenho uma pergunta também para você. Manda aí. O porquê que o nosso coração queima? Ah, tá, vamos lá. O que que acontece? O que que acontece no confronto? A gente passa por um processo de desconstrução e depois por um processo de construção. Então, os seus chakras são alinhados, certo? E quando seus chakras estão alinhados, vocês estão em íntimo contato com quem te criou. Que é o quê? Você passou a vida inteira em busca. E aí a gente já resume tudo isso e te traz a busca. E quando você mantém na frequência, o coração parece que vai explodir. E mais alegria, entrega mais, precisa transbordar. E o que acontece, por exemplo, acabou ontem o 21 dias, ou hoje o 21 dias. O que ocorre? Se as pessoas saem da frequência, ela volta a mesmice novamente. Por isso que é um colocando pressão no outro, é um desafiando o outro, para estar mantendo sempre a chama acesa. Entendi. Porque desde o confronto eu não paro de falar. Até hoje eu não parei, viu? Não, e não vai parar em nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Por quê? Porque você provou, né, da essência da sua origem. E aí você precisa cumprir o teu propósito. Entendeu? Sim, As entendi. considerações finais, Nath. Bom, o pessoal aí que está assistindo, que não frequenta, né, o QGR, se quiser saber, pode me chamar aí no direct, né? Que eu vou explicar, porque é algo que me transformou, onde surgiu resultados na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito retraída e foi lá que... Engraçado que eu já havia feito terapia por um ano e não tinha resolvido isso. Uou. Aí eu peguei e fui no QGR, comecei a frequentar, conviver com aquelas pessoas que me impulsionavam, passei pelo confronto. E agora tô aqui, ó, tô falando com vocês, tô na live. E desde então, desde o confronto, na verdade, eu não paro de falar. Se vocês querem posicionamento meu, vocês vão ter o posicionamento. Ai, que doidura. Doidura no bom sentido, tá? Doidura no bom sentido. Então é isso aí, turma. E dia 28, se vocês querem fazer parte dessa aliança inabalável, é um encontro que a gente vai ter com pessoas que estão procurando ter um casamento inabalável, um relacionamento próspero, um reencontro com a tua origem. E você saber escolher um marido, saber o seu parceiro, qual que você quer. Dia 28 agora, só escrever aliança aí que a minha equipe entra em contato com vocês. É só escrever esse nome aqui, ó, aliança. Certo? Beijo no coração de vocês. Tenham uma excepcional noite. E é isso aí, gostei muito de falar com você. Gostei muito da nossa live. E é só a primeira de muitas, hein? Só. Obrigada, Emílio.
por tudo, né? Pelas coisas que vem ensinando. O trabalho de vocês é muito importante para as pessoas e isso é muito gratificante. E é engraçado que a partir do momento que eu comecei a receber, eu também quero transbordar para as pessoas. Vou. Isso aí. Parabéns. Obrigada. Tchau. Tchau, galera. Ótimo domingo a todos. Beijo. Beijo.